Eu vou falar Gênesis 3, do 1 ao 6, fala assim, ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para se dela obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido que estava na sua companhia, e ele igualmente comeu. Deus amado, Deus misericordioso, eu te peço que nesse momento não seja só eu. Senhor, que seja o Senhor a falar, Senhor. Deus, estamos aqui numa semana de oração, Senhor, estamos aqui num período, num propósito, Senhor, para que o que nós estamos colocando aqui diante das suas mãos seja atendido, Senhor. Nós temos exemplos de pessoas que não frequentam aqui a nossa comunidade, mas que conhecem alguém e que sabe, Senhor, que o Senhor age aqui. Eles sabem que age, senão não pediriam para nós. Não é um ato de desespero dessas pessoas. Eu creio que é o Senhor que orienta essas pessoas. Pede para aquela pessoa que você obterá a resposta. Amém. Em Gênesis 3:6, né, o trecho que é interessante para mim é esse. E além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. A palavra sagacidade no latim, ela vem de sagacitas, atis, que é a facilidade para entender ou para aprender alguma coisa, agudeza de espírito, perspicácia, argúcia, astúcia, sagacidade política. Agora os irmãos reflitam com vocês. Adão e Eva precisavam de algum atributo desses aqui que eu descrevi? Se a gente, eles precisavam disso? Se a gente for para o Novo Testamento, tem algo que dizem 3 evangelhos, né? Lucas 18, Marcos 10 e Mateus 19. E é Mateus que eu vou trabalhar esse trecho aqui. O versículo 13 e 14 de Mateus fala assim: então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhe ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhante a elas. Eu vou repetir a parte B do versículo 14. Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Por que semelhante às crianças? Já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com os irmãos que são pais, de um filho seu estar brigando, ele está brigando com outra criança. Aí você olha, vai lá, entra no meio, aí o pai da outra criança vai, entra no meio, aí as crianças param de brigar, os pais continuam a brigar, aí dá 1 hora, 2 horas, as crianças esqueceram tudo, elas estão brincando, já os adultos, não, ficam muito tempo sem conversar. Quando Deus fala que nós temos que ser como crianças, é isso. É nesse sentido de não guardar mágoa. Quem nunca? Vamos ver quem é que se identifica. Quem numa discussão com o cônjuge não levanta uma situação da época de namoro. A minha mãe morreu
magoada com meu pai de coisa que eles namoravam. E eles fizeram bodas de ouro, eles ficaram 50 anos casados. E ela tinha mágoa de coisas de namoro, de 52, 53 anos atrás. Entendeu? Eu e a Sandra, a gente já passou boda de prata, a gente já passou por isso. E eu creio que alguns irmãos aqui também já devem ter passado. Mas isso é certo? Não, né? Para. Deus, e Deus é um Deus de oportunidades. Né? Por isso que eu li Gênesis, né? Porque Deus, ele é um Deus de oportunidades. Quando Deus chega, né? Eles percebem que eles estão nus, tal, faz um negocinho lá de figueira e se esconde. Aí Deus vai chegando, está acostumado a encontrar o Adão no mesmo lugar, na mesma hora. Cadê o Adão? Adão, cadê você? É uma chance. Quando Deus faz essa pergunta, ele está dando uma chance a Adão. Ah, eu estou escondido porque eu estou nu. Aí vem a segunda chance. Quem te falou que você está nu? E aí vem aquele ditado popular que fala que errar é humano e colocar a culpa no outro é mais humano ainda. Ele vai e fala, não, foi a mulher que você me deu. Você não quer a responsabilidade de cuidar do jardim, era de quem? Era da Eva? E outra coisa, por que ele deixou a Eva de papo com a cobra? Então vamos lá, né? Não vamos defender o Adão não, que ele tá feio aí no circuito. Aí vamos passar um pouco para frente, para Gênesis 4. Caim e Abel. Gênesis 4, de 4 a 10, fala assim: E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura de seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não será aceito? Se tu não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele. E tu deves governar sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Eu não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: Esse ele é Deus. O que tu fizestes? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. O intuito dessas perguntas que Deus faz é nos chamar para a realidade. É nos chamar para nós confessarmos. Conseguimos o perdão dele para conosco. E aí, veja que coisa interessante. Se você ler Gênesis 4, eu acho que é só no 4 que está a história dos dois. Quantas vezes Deus falou com Abel? Nenhuma. Mas com Caim ele falou. Ou seja, ele falou com quem estava com problema para acertar o rumo que ele tinha perdido. Ele perdeu o rumo. A cabeça dele ficou maluca. Abel foi, fez direitinho, procurou a primícia, fez do melhor, Deus aceitou. Caim, provavelmente, ele deve ter colocado na cabeça dele que ele tinha que, às 6 horas, colocar a oferta. Ele deve ter lembrado 20 para as 6 e foi saindo e foi catando os frutos ali no chão mesmo, catando, correndo. Ele não teve o trabalho de preparar. Ele não teve o trabalho de fazer. Já Abel, como ele estava seguindo todo o conceito de forma correta, Deus não precisou falar com ele. Se você está fazendo as coisas de forma correta e Deus não está falando nada, beleza, continua. Agora, às vezes, Deus fala conosco para nos orientar, mas não tipo assim, vai para cá, filho. Fala, filho, você está fazendo errado. Volta
Vem para cá e acerta. Se nós lermos 1 João 1,9, nos é dito da seguinte forma: mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Só que isso não nos livra das consequências. Não tem uma vírgula aqui depois da maldade e ele fala assim: fica tranquilo que eu bato no peito e eu resolvo tudo. Não. As consequências virão. Mas o nosso coração está limpo. A nossa mente está limpa. Poxa, eu vou pegar o exemplo de novo que eu falei algumas pregações atrás de presídio. O cara chegou lá, um assassino, chegou na prisão, chegou algum missionário ou algum ministério que faz esse trabalho, ele pega, se converte lá dentro. Ele confessou os pecados, aceitou Jesus, ele é uma nova pessoa. Só que ele está preso. Então ele tem que cumprir o que está lá. Você tem um filho que é fruto de um relacionamento externo ao que você está. O cônjuge te perdoa? Perdoa. Se você confessar a Deus, Deus perdoa? Perdoa. Mas você tem uma criança ali. Você não pode desprezar ela. Você tem que criar. Você tem que ajudar. Se ela não ficar sob a sua responsabilidade, ela tem que saber que ela tem um pai, que ela tem uma mãe e que é responsável também por ela. A verdade é que desde que Adão e Eva foram expulsos, porque eles não desfrutaram uma bênção, veja bem, tinham duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a da vida. Deus, quando fez Adão, ele queria que Adão comesse qual das duas árvores? A árvore da vida. Era para Adão estar aqui até hoje. Era a árvore da vida. O que ele fez? Comeu a do conhecimento do bem e do mal. Resultado, ficou sabendo o que é o mal e perdeu a chance de comer o fruto da vida. E isso serve até pra gente hoje em dia. Porque nós somos descendentes. Nós somos descendentes de Adão e Eva. E aí eu não estou falando, e não só na questão bíblica, mas também na questão genética. Nós viemos do mesmo casal. Se o cara é cientista e o cara quer discutir, beleza, é o mesmo casal. Não tem como falar. Tem um estudioso cristão, Adalto Lourenço, que ele fala que teve uma moça que fez um estudo e ela pegou 40 raças diferentes de mulheres, desde de uma aborígene australiana até um indígena peruano, passando por todas as partes do mundo, e todas elas saíram de uma mesma mulher geneticamente. E eles chamam ela de Eva Miondentral, uma coisa assim, eu esqueci o nome. Mas é o fato que foi provado cientificamente que de uma mesma mulher saíram todos os seres humanos. Tá? Então, não é, quando eu falo de Adão e Eva, eu falo nos dois sentidos. Agora, voltando a Deus. Ele fez a mesma coisa. Né? Caim fez a mesma coisa que Adão. Só que ele foi um pouquinho pior, porque ele deu uma resposta atravessada para Deus. Já Adão falou: não, desculpa, eu estava nu, eu estou com medo, estou com vergonha. Deus falou: e aí, vai me encher o saco, deixa, eu não sei onde está meu irmão, se vira. Você não é Deus? Você não olha tudo? Só faltou falar isso para ele. Então, o que ele deseja? Nosso arrependimento. Deus já sabia o que tinha acontecido, mas por que é necessário a nossa confissão? Eu acho que os irmãos já conhecem, tanto os alcoólicos anônimos como os narcóticos anônimos. Para quem não conhece, eles são grupos onde os membros se reúnem e eles falam sobre seus problemas. Aí eu vou colocar entre parênteses sobre seus pecados. E essa fala, essa confissão, ela funciona como uma catarse, né? Que quer dizer libertação do que estava reprimido, ou sensação de alívio causada pela consciência, de sentimentos ou traumas reprimidos. Ou seja, o pecado te reprime. Quando você confessa o pecado, você se liberta.
sempre sabendo que vai ter consequências. É difícil perdoar? Putz, é muito difícil. Muito difícil perdoar. Por isso que Deus pede para nós sermos como criança. Muitas vezes os irmãos brigam e depois de um tempo voltam a conversar. E é isso. Aquele exemplo lá de cima que eu falei das crianças. As crianças voltam a conversar e às vezes os pais não se falam mais durante 1 ano, 2 anos. Vai ter festa de aniversário. Ah, não vai convidar aquele menino porque aquele menino te bateu. Não, pai, mas ele é meu amigo. Mas ele te bateu. Eu lembro. Mas a criança não lembra. E é isso que Deus pede pra gente. E para a gente encerrar, eu quero ler Jeremias 29, do 11 ao 14. Enquanto isso, os irmãos já quiserem abrir os microfones para nós já iniciarmos a oração. Deus fala assim para Jeremias: porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, que é o que nós vamos fazer agora. E quando nós orarmos, o que vai acontecer? E eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis. Nós estamos buscando essa semana. E me encontrareis, quando vós procurardes de mim com todo o vosso coração. Nós estamos participando dessa campanha para bater cartão? Ou com todo o nosso coração? E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. E eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações, e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativo. Amém?